bem-vindos a mais um Acirpcast, a voz de quem produz, o podcast oficial da entidade da Acirp. É um prazer estar aqui com vocês. Tudo bem, Cezinha? Tudo bem, Aninha. Primeiro do ano, né? Primeiro do ano, 2024 promete. Primeira gravação do ano, né? Que já tá rodando faz tempo. Já tá rodando, mas a gente tá gravando hoje a nossa primeira gravação, então, feliz ano novo pra todo mundo! Feliz ano novo, e hoje a gente tá com uma convidada especialíssima, né, Aninha? Quer apresentar a nossa convidada? Olha, eu sou muito suspeita pra falar da Lígia Liberti, porque além de eu admirá-la muito, é uma pessoa que é minha amiga, né? E hoje, a hora que eu acordei, eu falei assim, ai, que delícia, que eu vou entrevistar a Lígia. Então, Lígia, super bem-vinda, tô muito feliz. Tô muito feliz por você ter ganhado o prêmio de jovem empreendedora. Eu te acho uma super empreendedora, jovem empreendedora. Então, né? prazer Ainda daqui com você. No jovem, né? Um prazer da entidade em tê-la aqui. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. E hoje a gente quer conhecer a Lígia 100%, né? Sem cera. Exatamente. E as coisas que as pessoas não conhecem, né? Isso, explica o conceito de sem cera, Ana. Sem cera. Eu vou explicar, não vou explicar tão... O Cezinha brinca comigo, porque eu não sou tão didática assim. Mas sem cera é essa questão de conhecer realmente por dentro, né? Conhecer o que as pessoas não conhecem. Conhecer... Você quer contar a história do Sem Cera? Eu não vou ter a liturgia do Jean e do Oswaldo, né, pra contar, mas o pessoal fala que é a origem da palavra sinceridade, né? Que vem de colocava que os atores iam se apresentar no palco e era com cera, né? Pra não ser identificado. Pra ser identificado. Aí quando eles iam sem a cera, aí eles falaram, não, hoje eu tô sincero, sem cera. Aí veio toda a palavra. Aí tem a outra questão das estátuas também, que eles colocavam cerinha para enganar o pessoal, aí com o tempo a cera caía, né, e mostrava o defeito. Então, Lígia, você entendeu, conceito, né? Aí todas as máscaras. Você entendeu, né, a nossa introdução. Hoje a gente quer conhecer a Lígia sem cera. Lígia, mais uma vez, super prazer ter você aqui. Eu te admiro muito. Você é uma jovem empreendedora que vem trilhando aí um caminho incrível, né? Uma história incrível com relação à comunicação. Então, eu queria que você começasse do início. Como começou a sua história? Como começou a história da Multivias? Mas antes, acho que mesmo antes da Multivias, como que você começou? Quando você foi escolher, né? O que eu quero fazer? Minha faculdade? Por que escolheu por comunicação? Então, a gente quer iniciar do começo. Bom, eu que agradeço estar aqui, estava super ansiosa, né, com essa data que não chegava, porque realmente eu estava bem empolgada de vir aqui falar com vocês e estou acompanhando os episódios, né? Maravilhoso, então, que bom. Eu tenho gostado bastante. Bom, gente, o meu empreendedorismo foi por oportunidade, né, porque não era uma coisa assim que eu tinha desenhado na minha cabeça, que eu teria uma empresa, assim, vamos supor, era uma coisa desde pequena, né? O que eu acho que sempre esteve em mim foi a questão da comunicação, que é a área em que eu empreendo. E eu sempre comento assim também, acho que eu não teria um negócio de outra área, entendeu? Como eu nunca tive essa coisa de, quero ter uma empresa e tal, não foi, não seria, sei lá, não teria uma padaria, um outro negócio, assim, não é para tanto, entendeu? Acho que eu gosto de ter negócio porque é na área de comunicação. E você sempre gostou de comunicação? Sim, o meu apelido, assim, quando eu era criança era jornalista, né? O meu tio me chamava. Só que eu chorava. Eu não gostava, porque ele falava que eu falava rápido. Ninguém vai precisar pôr no YouTube. Então não era uma qualidade ser jornalista. Não. Era uma coisa que eu achava chata, porque era assim, você fala, nossa, menina, você fala muito rápido, jornalista. Não, na verdade, era repórter que ele falava. Então, assim, repórter, você fala muito rápido, não sei o quê. E aí eu ficava. E isso desde criança? Desde criança. E era um tio, assim, muito querido, né? A gente fazia, né? Agora ele já faleceu, aniversário no mesmo dia. Então eu carreguei isso a vida inteira, as festas tinham que ser juntas. E ele me chamando de repórter. E aí, quando eu me vi, né, escolhendo a profissão, eu falei, nossa, não é que ele estava certo, né? Vou ter que dar o braço a torcer. Sábio. Porque ele já via isso em mim. E aí eu acabei, na hora que eu fui ver todas as profissões, aquela coisa, né? Aqueles guias de profissões que existiam, nem sei se existe mais e tal. Aí eu falei, não, é jornalismo que eu vou fazer, né? Porque eu gosto de falar, eu gosto de ler, eu gosto de escrever, né? Só que eu também não tinha esse ideal da TV, sabe?
Mas eu falei, na verdade eu gostava da ideia de revista, eu gostava de ler muita revista. E aí eu queria trabalhar com isso, texto mesmo, né? Aí eu resolvi prestar vestibular. Aí no último ano, no terceiro, eu resolvi que eu ia fazer letras também. Por quê? Eu tive uma professora que ela estava fazendo mestrado em linguística na época, aqui na Unesp, né, no IBILSE. E ela trazia uma visão muito diferente na aula, assim, sabe? Ela falava assim, por exemplo, se eu estou aqui na frente do ventilador e falo, nossa, que frio, é porque eu quero que desligue o ventilador, sabe? As intenções do falante, o que estava por trás. Eu falei, nossa, que incrível, tem uma área que estuda isso, né? A linguagem, assim, tão profunda e tal. E aí me veio essa brilhante ideia. Eu falei, e se eu fizer letras também, né? Porque eu não ia deixar de fazer jornalismo. E aí eu comecei a pensar nessa ideia. No começo eu achava às vezes que não seria permitido. Será que pode fazer duas ao mesmo tempo e tal? Aí conversei lá em casa, né, com meu pai, porque eu falei, ó, aí você teria que pagar uma particular e eu faço o vestibular para entrar na pública, na de letras que tem aqui em Rio Preto. Então eu fiquei o ano inteiro arquitetando isso. Aí Você estava em que ano? No terceiro já. Terceiro ano. Na verdade, eu já devia estar no segundo, porque no segundo eu cheguei a prestar letras. No IBILSE, eu passei na lista de espera, não podia fazer, estava no segundo, mas eu falei assim, bom, vou prestar para sentir o vestibular. No terceiro, ou eu presto jornalismo, que era mais concorrido, ou eu presto letras de novo e vou para esse plano. E aí, como eu fiquei com essa ideia mesmo, quando eu não prestei nada. Eu só prestei letras no IBILSE. Não prestei mais nada. Não prestei FUVEST, não prestei nada. E aí, passei na faculdade e na primeira aula que eu tive, quando o meu plano começou a se materializar, eu tive aula de latim. E aí eu cheguei em casa chorando. Acho que não era bem isso que eu tava esperando. Aí, cadê aquela história do ventilador, da tensão? Aí, nossa, aí eu falei, o que eu tô fazendo aqui? E aí, vendo os colegas, todo mundo queria ser professor. Sabe assim, me arrependi, fui em casa chorando e tal. E a minha nota no terceiro do vestibular tinha sido uma nota boa que eu poderia ter entrado, por exemplo, em jornalismo, em Bauru, né, que tem na Unesp e tal. E uma amiga minha entrou, e aí eu fiz cagada, né? Devia ter ido. Você não fez jornalismo. Aí eu fiz da particular, prestei, né? Mas aqui em Rio Preto, pra fazer numa particular. Só que aí eu comecei a me arrepender. E aí eu lembro da minha mãe, assim, ela tava até fazendo almoço e eu comecei a chorar, não sei o que eu ia fazer cursinho, que eu ia... Aí ela falou assim, Lígia, aí eu aprendi isso com ela mesma, assim, ela falou, você passou o ano inteiro falando disso e organizando isso, não foi uma coisa no impulso. E agora, na primeira aula, você já acha que você fez tudo errado só por causa da sua outra nota, porque a sua amiga foi, porque, sabe? Ela falou, se você entrou num barco, olha pra frente e não vê outro lado, né? O outro lado do rio que você podia ter ido, vai no que você escolheu, sabe? Me deu um chega pra lá, assim. Aí eu falei, ai, verdade. Acabou, não penso mais. Comecei a bloquear pensamento. Assim, não penso mais, vou seguir aqui. E foi a melhor coisa que eu fiz, porque eu amei fazer letras, sabe? Foi, assim, um curso que abre muito mesmo a cabeça, né, para linguagem, a parte de linguística, que é a que eu mais gosto, mas tem a literatura, tem inglês, que eu fiz, né, a licenciatura na parte de inglês. E fora isso, dentro do IBILSE aqui, eu tive espaço para inventar muita coisa, porque eu fazia jornalismo à noite, aí eu entrei na Unilab, então eu fazia jornalismo à noite, e aí em Terra de Cego quem tem o olho é rei, né? Com certeza. E aí só eu estudava jornalismo, então eu entrei no jornal do IBILSE, aí depois o IBILSE fez 50 anos, o diretor me chamou para cuidar do projeto do livro dos 50 anos, que virou meu TCC de jornalismo, que eu comecei a juntar uma coisa com a outra, fora que eu vi duas realidades, uma que era uma faculdade pública, né, com pessoas ali que tinham outra idade, inclusive, e na de jornalismo, que era particular, era uma realidade diferente, pessoas mais velhas, sabe, que estudavam de dia para pagar a faculdade à noite, então acho que até isso foi uma vivência, assim, muito interessante para mim, e a de jornalismo era mais prática, porque os professores eram do mercado, da área. E na de letras era mais acadêmica. Então eu fiz iniciação científica, sabe?
Lígia, olha, caiu uma Dois polos, ficha, né? caiu uma ficha em mim que eu não sabia disso, sabe? Sério? Eu achava que você tinha só feito jornalismo. Pra mim, tinha feito E aí, publicidade, pra né? mim, agora caem as fichas, porque agora mata essa questão do seu diferencial, que eu entendo que você tem um diferencial grande perante, no mercado, perante a área de comunicação, e agora eu entendo. Agora eu entendo. Que legal, parabéns. Né? Parabéns, parabéns. E aí eu me tornei uma pessoa muito acelerada, né? Já era repórter Já lá era desde repórter. criança. Mas assim, fazendo duas, né? Claro que eu tinha todo o apoio da família, tanto para pagar, né? Porque eu não tinha essa preocupação, então era um privilégio Sim, eu poder sim. fazer. E minha mãe turista, né? Ela me levava em uma, me levava na outra. E sábia também, né? É. Se fosse o conselho dela lá atrás, né? E dela Você ter tinha falado desistido isso. e... E aí, então, ela me incentivou muito nisso e me deu todo o apoio para eu poder, né, fazer as duas. E o meu pai me deu o apoio do empreendedorismo, para ele sempre ter tido o próprio negócio, né? Então, quando eu cogitei isso, porque aí nesse meio do caminho, eu comecei a fazer estágio na CCLI, com o Daniel, outro acelerado. E aí, eu fazia inglês lá também. E comecei a fazer comunicação interna. Aí, na verdade, o que eu percebi é que o que eu realmente amava era a comunicação organizacional, corporativa. Né? Então, não que eu não goste de revista, tanto é que eu fiz muito revista para a empresa, mas como assim, eu também tive estágio dentro do IBILSE e dentro da CCLI, que eram ambientes, né, de organizações, assim, eu comecei a gostar desse universo, né, assim, de relações públicas, que talvez teria sido esse o curso que eu poderia ter feito, que hoje tem mais a ver com a minha atuação. Mas eu não me arrependo nem um pouco, porque eu amei os dois cursos, né, e eu acho que não importa tanto a faculdade, né, importa o que você faz com ela, Sim. né. E você, pelo que eu entendi, desde da metade da faculdade, você já veio atuando, né? Sim, Dentro da faculdade, depois aproveitando aí as oportunidades. E você se formou em que ano? Aí eu me formei em 2007, né? No final de 2007. E aí a Multivias eu abri dia 7 de março de 2008. Na sequência. Em seguida. Porque eu já estava... Aí, quer dizer, o Daniel falou pra mim, Lígia, se você abrir uma empresa, eu quero... Seu serviço. Se eu trabalhar, né, com você, não dá pra eu te absorver aqui dentro, mas como prestadora de serviço, sim. E o IBILSE, por sua vez, também queria que eu continuasse fazendo, porque aí eu já fazia assessoria de imprensa. Você não tinha aberto ainda a Multivias, Não. quando vieram esses convites, essas duas oportunidades. Eu já estava pensando na possibilidade, mas aí quando eles, né, me sinalizaram o interesse, aí eu conversei, tinha medo, assim, porque eu nunca tive nem carteira assinada. Então, assim, nossa, eu não sei nada de universo de empresa, né? Mas aí meu pai falou, filha, se é pra errar, erra agora. Porque você tá nova, né? Aí eu falei, então, né? Aí comecei, assim, em casa, né? Aí eu comecei mais ou menos em agosto de 2007, ainda estudando e tal. Aí só que não era oficial, né? Eu só tava, assim, criei o nome... Aquela coisa, né? Aquela parte gostosa, né? Já tinha Multivias criado em 2007. O logo não, é o conceito. Sim, foi no fim de 2007 ali. Aí assim que eu me formei, né? Minha formatura, acho que o evento tal foi em fevereiro, tal. Em março, né? Dia 7, abriu o CNPJ. Aí eu comecei a... Começou a ver os boletos. Aí eu lembro quando eu tive a primeira funcionária, né? Que me falaram que eu tinha que pagar 1/3 de férias, né? Como assim? Aí eu, gente, Pra que isso? existe, o 13º eu sabia, mas assim, 1/3 de férias era muito novidade pra mim. E aí eu fui descobrir tudo muito na raça ali, porque eu nunca tinha trabalhado, eu só era estagiária, né? E muitos quantos estágios anos não você remunerados. 2007? Eu tinha 21. 21, Nossa. super novo. Porque eu saí do terceiro, foi 4 anos e com 21 comecei isso. Se formou, né? Então, assim, foi nessa faculdade, coisa. Aí eu ainda fiquei 6 anos atendendo o IBILSE, né? Atendendo a CCLI também por muitos anos, hoje fazendo coisas mais eventuais. Então, foram as que me deram essa oportunidade mesmo, né? De falar, a gente confia, né, em você. Aí tinha aquele desafio de chegar nas reuniões, né, com cara de 15, né? Porque para ajudar eu tinha cara de 15. 21, cara de 15. Hoje eu gosto dessa questão, mas na época eu odiava falar que eu tinha 15 anos.
E aí... Quem que é essa, Quem né? que é essa vindo falar? Aí eu já fiz pós em marketing na sequência, porque na de jornalismo eu não tinha tido essa base meio que muito em biblioteca, eu estudava por minha conta, né? Mas não tinha tido, assim, esse lado, né? Que na publicidade já tem mais, né? No curso mesmo. Aí eu fiz a pós, né? Aí fiz 2 cursos na sequência no Segente. Primeiro eu fiz formação de gestores, graças a Deus. Nossa Senhora. Para saber o mínimo de finanças, né? RH e tal. E depois fui para gestão de consultores, formação de consultores. Fiz os 2, fora outros, né? Eu já fiz o da Adriana, já fiz o do Raul Candeloro. Muito bom, então, excelente, excelente. Coisas, E o que você acha, Lígia? Porque assim, não é todo mundo que tem essa oportunidade, né? Que você teve. Exato. Com relação ao IBIUS e com relação à CCLI. E o que você acha que foram as características que te levaram a receber esse convite dessas 2 instituições, que foi o início de tudo? Eu acho que, fora a questão da comunicação, né? Que claro que eu tenho que ser boa nisso, no texto, né? Na visão e tal. Mas tinha alguma coisa, um diferencial aí. Eu acho que é a proatividade. Assim, sabe? É uma coisa muito minha, assim, não precisam me falar o que tem que fazer. Assim, eu enxergo e me proponho a fazer, assim, uma coisa que sempre foi assim. Se for ver desde criança, sabe? Então, quando eu vejo que tem ali um espaço, uma oportunidade, né? Eu já me encaixo. Né, lá no IBIUS, por exemplo, no segundo ano que eu vi lá num jornal, o jornal era feito por uma menina de letras e tal, então não tinha cara de jornal. E eu tava começando a aprender a usar o PageMaker, né, na faculdade de jornalismo e tal. Aí eu vi lá, vice-direção, que cuidava, né, no expediente, eu vi. Aí eu fui lá, nunca tinha subido a escada que tem ali na recepção do IBIUS, porque ali vai para salas administrativas da direção. Bati na porta, né, e falei com a secretária, que depois ficou super amiga minha, até porque depois eu fiz assessoria de imprensa lá, as secretárias sempre me ajudaram muito. E aí eu falei que eu tinha interesse. E aí, né, nunca quis receber bolsa, também não precisava, né, um privilégio de não precisar. Mas tem gente que não faz muita coisa se não tiver um retorno financeiro. E eu nunca fui assim, até hoje não é minha prioridade, né? Então, eu sempre fui assim pela vontade. E aí, assim, Lígia, tem o livro agora. Eu tava no 3º ano, livro dos 50 anos. Aí foi o diretor que me chamou, Lígia, pelo que você vem fazendo no jornal e tal... Daqui 9 meses o IBIUS vai fazer 50 anos. A gente quer fazer um livro. Responsa. Os professores não tem como absorver isso, né? Cada um tem suas pesquisas e tal. Aí eu falei, olha, eu não vou poder fazer isso sozinha. Aí não, você pode chamar pessoas da sua classe, tal, que aí a gente ganhava uma bolsa de R$200 por mês. Eu lembro que o diretor falou assim, quem trabalhar de graça é relógio, nós vamos dar a bolsa para vocês. E aí eu falei, não, vamos, entendeu? Então eu, lógico, meio assustada e tal, mas eu sabia que eu podia recorrer aos meus professores da faculdade para me orientar, né? Meu pai também, a parte de ansiedade, me ajudando com altas conversas. E aí fui e deu certo. Então eu tenho para mim isso, assim, não importa também você nunca ter feito alguma coisa. Sabe? Porque eu tenho às vezes pessoas da equipe que falam, Lígia, mas eu nunca fiz. Eu falo, o que tem que você nunca fez? Você vai fazer a primeira vez. Oportunidade. Se você tem, acho que a base... Precisa fazer a primeira vez, né? Senão vai continuar falando que nunca fez. O livro era o quê? Saber escrever, saber entrevistar. Então, assim, eu nunca fiz um livro, mas já fiz essas outras coisas, né? Então, e aí foi ali que eu fiz. E na CCLI também, o Daniel... Era um playground para mim, ele deixava livre para eu inventar o que eu quisesse. A CCLI tinha 5 anos, né, mais ou menos, na época, então ele queria... Já era num prédio... Era na Orsini, Dias Aguiar, ali no Alto Rio Preto. No Alto Rio Preto, a branca, a casinha branca. Foi a primeira, 5 anos, na verdade, eu lembro, acho que eu já estava com a Multivias. Foi lá pelo 2º, 3º ano de CCLI que eu comecei a fazer estágio, eu peguei o comecinho mesmo. E aí ele... na verdade, a primeira que ele teve foi uma sala comercial. Nessa eu não antes tava, da casinha. Mas na casa eu já tava. E aí ele também me deixava livre. Então eu acho que a visão que eles tiveram era de que eu, sabe, era uma pessoa para fazer acontecer. Não importa o que fosse. O que a gente desenhasse. E criatividade, né?
Eu acho que, assim, hoje eu consigo reconhecer isso, que em tudo na minha vida eu sempre estive no meio de criação. Eu acho que no fundo é isso que eu tenho mais, assim, sabe? Eu gosto de criar, E aí eu acho que diferente. e com o tempo acho que eu aprendi a ser uma criação disciplinada, entendeu? Porque o artista tem a tendência de ser desorganizado. Isso. Né? Até quando a gente faz trabalho lá, a Carnelossi faz trabalho com a gente, ela fala, parte assim de desenvolvimento pessoal e tudo, e ela fala muito, ela fala, Lígia, você tem a criação, mas você tem a execução. E isso eu acho que é um diferencial, porque não basta você criar, você tem que saber fazer cronograma, saber fazer aquilo acontecer, envolver as pessoas para estarem com você naquela empreitada. E aí eu acho que isso também é uma coisa que me favoreceu, assim, sabe? Ter essa Lígia, possibilidade. Então, você se formou com essas duas oportunidades, já estava fazendo empreendedorismo na faculdade, né? No estágio, sim, né? De certa forma. E depois começou a montar multivias e começou a ver como que é difícil empreender no Brasil, né? Sim. E fala para nós um pouquinho desses primeiros anos, das dificuldades que você teve, assim, essa questão de ter funcionário, começar a delegar, ter equipe. Explica para nós um pouquinho, né, Ana? Essa parte, eu tinha tido alguma experiência no Projeto do Livro, que aí eu chamei 5 amigas, então, né, tinha essa coisa de cronograma reverso, porque a gente tinha 9 meses para lançar e tal, então o que tem que fazer a cada mês? Eu falo que foi uma gestação, né? Depois de 9 meses e tal. Nasceu. Foi exatamente uma gestação. Agora, quando eu me vi na empresa, eu tinha muita preocupação, né? Porque aí a preocupação de captar, né, assim, de ter tempo para isso, não tinha crédito na praça, vamos dizer assim, né? Porque, como eu falei, muito nova, né, sem esse portfólio que eu podia falar o que eu tinha feito na faculdade. Então, naturalmente, não podia cobrar o valor, né, que me favorecia pagar as pessoas, né, mais prontas, né? Então, você começa com um estagiário, sabe? Então, e aí você tem que estar fora e dentro ao mesmo tempo, porque eu tinha que estar fora para prospectar e ao mesmo tempo dentro para executar tudo. Então, assim, foi um crescimento bem lento na minha visão de acelerada, né? Isso foi difícil para mim. Eu lembro que eu achava, assim, que com a minha dedicação, porque, sabe, quando a faculdade foi, assim, o ápice, foi muita coisa, tipo, do lançamento do livro, eu estar do lado do Edinho no lançamento falando pros professores, sabe, umas coisas, assim, muito fora de base. A hora que eu me vi empreendendo, foi cair, assim, do nível, do tipo, quem é você na fila do pão? Lígia da Multivias. Vendo amigos, né, que tinham estudado comigo, já entrando em empresas de nome, né, com cargos, enfim. E eu, 5 anos ali, nada, ninguém sabia o que era, sabe? Então e eu achava que a dedicação era o suficiente. Que eu ia, assim... Eu achava, nos meus delírios... Quando eu lembro que eu vi as agências que já tinha, eu cheguei a pensar assim, eu vou falar para tal agência que você me quer de sócia? Senão eu vou abrir a minha agência. E a pessoa não ia ver nada disso em mim, mas eu já tinha essa visão. E aí depois eu acabei abrindo na agência e tal, mas aí eu olhava e falava, gente, elas fazem isso errado, isso falta. E eu vou fazer isso até no meu negócio. Tá, mas isso não era reconhecido. E outra, no fim eu fui ver que elas já faziam muito mais do que eu sabia fazer, sabe? Que eu achava que sabia, entendeu? Porque é diferente o que você vê de fora e a hora que você tá ali. Tendo que estar dentro, tendo que estar fora, tendo que lidar com o cliente, parte jurídica... Tudo que envolve um negócio financeiro, né? Principalmente, no meu caso. E quais foram os sentimentos aí? Quando as fichas começam a cair, da realidade? Aí eu quase desisti a primeira vez, né? Porque teve algumas. Quem nunca? Acho que, né? Isso é natural. Aí foi porque aí eu ia casar, porque eu já namorava, né? Isso foi muito legal também, porque o meu marido, ele também abriu um negócio dentro, assim... Eu lembro que ele estava em São Carlos, e aí era na República o negócio deles, né? De computação, né? Que ele fez ciência da computação. E aí a TV lá, a Globo, chegou a fazer matéria. Sabe aquelas matérias de quem empreende na faculdade? Então a gente já namorava, né? Todo o período da faculdade. Isso foi muito legal também, porque ele começou um pouquinho antes que eu. Então eu vi ele
fazendo. O processo dele. E falei, bom, vamos lá que dá, né? E eu choro nas pitangas, né? Porque a área dele, a oferta é muito grande. Não que eles não sejam ótimos, mas eu acho que tem mercado que, né? Mercado de computação, né? De TI, precisava do... E aí eles já foram indo, depois foram para Ribeirão e tal. E aí ele foi morar em Ribeirão e a gente ia se casar. E aí, do jeito que a Multiverso estava na época, não estava justificando a gente ter 2 casas. Tipo, porque eu não podia sair daqui, meu networking estava aqui. E aí foi quando eu, pela primeira vez, pensei, falei, nossa... Será que vale a pena? Não sei se vale a pena. Aí ele falou, não vamos decidir no impulso, vamos tentar isso mais um ano, né? Que ele já viajava mesmo e tal. E aí eu falei, não. E aí naquele mês eu fechei um grande negócio. Uma pessoa que eu conheci na pós, que me abriu essa oportunidade, a Flaviana, até minha amiga. E aí eu fechei aquele negócio. E aí aí eu falei, não, então agora, né, deu aquele gás e tal. Então foi, assim, um momento mais complicado ali daquele começo, porque eu fiquei, sabe, meio desmotivada. No 5º ano de... No 5º não, essa questão foi até antes, foi mais 2012, ou menos no 2º, 2003. 3º ano, 2010. Porque eu casei 2 anos depois de formada, que foi o tempo de eu fazer a pós e casei com 24. Aí a gente já ficou nessa, né, na vida de viagem. Nosso convite de casamento era assim, você puxava... Era um cartãozinho, assim, aí tinha uma menina e um menino, aí ele tava num carro, aí você puxava, assim, o carrinho, e aí vinha as informações, aí tipo, Rio Preto, Ribeirão, porque as pessoas ficavam, vocês vão casar? Mas como? Em que cidade vocês vão morar? Aí a gente pôs isso no convite, pra deixar bem claro que ia ser assim. Vocês iam casar cada um na sua casa e ia dar tudo certo. Cada um numa cidade, e aí a gente fez isso, no caso ele só veio morar aqui mesmo, assim, sem ficar viajando com a pandemia, que agora a empresa dele não tem mais. Então ele tá aqui agora. Desde a pandemia. A gente casou de novo, que aí eu tive que aprender a ter o marido dentro de casa todos os dias. Com a pandemia ainda. Veja só. Foi. A gente teve filho, assim. Eu achei que... Eu lembro, pra mim, eu tinha essa informação, tipo, dele morando lá em Ribeirão. Na pandemia, ele acabou vendo que, né, dava pra ser assim, e aí ficou aqui. Que legal. Então, E o casamento tá tudo ok, mesmo com esse recasamento. Todas as turbulências. Excelente. Mas excelente. Isso realmente foi um tombo, assim, sabe? A hora que você vê a realidade, assim, de empreender, né? E falar... Eu achei que ia ser, assim, meteórico, se eu me dedicasse... E aí, acho que chega uma hora que você vê que não é dedicação só. Que existe uma coisa que você não controla. Nossa, isso foi o aprendizado. Depois na maternidade, né? Nem se fala. Mas nessa fase, acho que essa coisa do falta de controle foi aí que eu percebi. Que nem tudo tá nas suas mãos. Ainda mais pra uma taurina, né? Né? Eu brinco com a Lígia que nós somos taurinas. Então a gente tem muita coisa em comum. E pra uma taurina ter essa certeza que a gente não tem o controle. Né? Bem, você não tem. Anos de terapia, anos. Muito. Meu Deus, minha analista, coitada. E aí foi quando eu vi isso, sabe? Falei, gente, então tá. Eu posso me matar, posso trabalhar 20 horas por dia, que seja, que tem coisa que... Eu vou ter que esperar o mercado entender. Eu vou esperar o meu amadurecimento. Porque hoje eu tenho uma palestra que eu falo de identidade de marca, né? E eu falo que tá totalmente ligado, acho que o gráfico, com o autoconhecimento do fundador. Nas PMEs, pequenas e médias empresas, né? Porque quem normalmente está na gestão é o fundador, né? Sim. Porque não tem como, sabe... E aí eu acho que como eu tive essa faculdade intensa, coisa que eu tive que trabalhar muito em análise depois, eu tinha muita expectativa, sabe? E eu nunca achava que estava bastante. Que eu sempre tinha, que eu estava devendo alguma coisa, que podia ter sido mais rápido. E hoje, graças a Deus, assim, e a busca, né, desse autoconhecimento, eu não vejo assim, sabe? Eu consigo reconhecer o caminho, o processo... as vitórias, as derrotas nesse caminho. E aí eu acho que eu sou uma gestora melhor para o meu negócio. Santa maturidade, né? Nossa também Senhora. A estrutura não tá clara ainda, né? Não! Você mesmo falou, fica na produção ali fazendo os conteúdos, Aham. os clientes, aí o tempo falta para vender.
A empresa tem que ter o comercial. E, infelizmente, no começo, às vezes a gente não tem. Não, né? e isso é o grande problema, né, da grande maioria das empresas. E que não tem essa questão de início. Eu acho que não é o início, é das pequenas empresas tem essa questão mesmo, de Tem. como dar Comercial, conta de tudo, né? Porque eu Tem. tenho que vender, eu tenho que produzir, eu tenho que prospectar, eu tenho que fazer tudo. Sim, né? E Conseguir aí? um departamento comercial que faça isso, É. beleza. Mas as pequenas, até muitas vezes, ter, as micros, né? Muitas até vezes não ter. tem. É o ambiente de rede de negócio, né? Sim, Geralmente a exato. pessoa tá executando e Exato. prospectando. Exatamente. E acho que o Cezinha falou de amadurecimento de negócio, inclusive e na sua visão do que você é para o mercado. Sim. Coisa que hoje eu consigo ver. A gente teve alguns marcos, assim, de viradas de chave nesse sentido, pra gente entender o que a gente fazia melhor pra quem, entendeu? Como e tudo mais. E como que foram esses marcos Porque de virada de chave? o começo você faz tudo pra todo mundo, Sim. né? Afinal, Preciso pagar boleto. pagar boleto, né? Então, assim, você vai... às vezes eu vejo umas coisas que eu fiz que eu falo, gente... ó Deus! Por que isso? Tipo assim, de atender restaurante... Nada a ver comigo, sabe? Mas ok. Você faz o melhor que você pode, Sim, mas, né? sim, Não, sim. não combina. E aí, com o tempo, você vai falando, não, ó, isso aqui eu atendo melhor, isso aqui, né, funciona mais, tarará, tarará. Mas aí, por uma questão financeira, você acaba pegando outras coisas, você só descobre depois que só tomou seu tempo, não valeu a pena, porque aí você tem que fazer do zero uma metodologia para aquilo e tal. Aí, o primeiro marco, assim, aconteceu quando a gente estava com 9 anos de empresa, né? Porque eu lembro que foi prestes ali, a gente ter a comemoração dos 10 e tal. O que aconteceu? A gente atendia, né, uma empresa grande, a gente atendia, na verdade, a Multivias, as grandes e as pequenas e médias, todas elas. Apareceu, vocês Independente do atendiam. segmento e tal. E aí, o que aconteceu? Nas grandes, a gente tinha uma forma de atuação, que era fazer revista, principalmente revista, redes sociais também e tal. E aí você atende o quê? Departamentos de marketing. No caso das PMEs, era multivias. A gente, que sempre foi a minha visão, uma empresa que fizesse 360 graus. E aí a gente, então, tinha esse modelo, que aí era todas as vias, né? Para o empresário, gestor, para a pessoa que não é de marketing, né? Então, a gente tinha as duas coisas. Uma equipe que atendia as duas coisas, ou seja, muito difícil de gerenciar, né? Eram equipes diferentes. Chegou pra a gerenciar ter esses dois pessoas, clientes. chegou a ter pessoas que só Esses atendiam dois as grandes, modelos. por exemplo. Tá. Aí, no 9º ano de empresa, essa empresa fez concorrência, depois de anos, 6 anos que a gente atendia. A empresa abriu concorrência e escolheu por preço, né, uma outra agência. E aí foi tão estranho, porque aí, sabe, tinha aquela área de suprimentos, nem foi com o pessoal que eu tipo, tinha amizade ali, foi com os suprimentos que avisou e tal. Eu falei, nossa, me senti assim... Mais frio, né? Muito frio. Muito mais. Muito né? mais. E aí eu levei aquele, né, balde de água fria, porque aí também já tinha as pessoas que faziam o projeto e tal. E não, teve o aspecto financeiro, mas eu acho que foi mais de... Me fez, assim, sentir isso, essa frieza, que não era isso que eu queria, esse tipo de relação. E aí, até uma coisa que o Daniel, né, aborda no livro de Cultura Inovadora Humanizada, que é o Back to Basics, né? Quando você volta para sua essência. Eu lembro que eu fui para São Paulo fazer alguma coisa e na volta, eu vou... Cabecinha não para, né? Dá um tempo de pensar. E aí eu pensei assim, gente, por que eu criei essa empresa? Para ser multivias. Porque eu, né, nos lugares que eu fiz estágio, eu fazia 360 e tal. Então, eu não tô sendo isso nessas empresas. Talvez eu não tô tendo esse diferencial. Por isso que foi dessa forma. Então, a gente vai parar de atender as grandes empresas. Não quero mais. Eu não quero. Vou focar aqui, porque aí eu formo uma equipe para isso, uma metodologia para isso, né? E pus isso na minha cabeça. Aí cheguei em casa, falei pro meu marido, né, o Sérgio, aí ele falou assim, a gente conversou bastante sobre isso, ele falou assim, Li, mas você vai fechar a porta para quem tem dinheiro. É isso que você tá querendo fazer. Aí eu falei, eu não sei porquê, mas eu sinto que eu tenho que fazer isso. Aí cheguei, né, avisei lá as lideranças que eu tinha, aí eu lembro que a gente fez um workshop com a equipe,
para tratar disso. E aí, junto com essa ideia, veio, tá, como eu sou de comunicação, mas como que a gente vai dizer isso para o mercado? Aí veio a ideia de fazer o livro. Fazer um livro para falar de comunicação para PME. Né? Que PME também, na época, não estava falando tanto quanto hoje. Hoje tem banco para PME, tudo, né? Isso foi em 2017. E aí a gente falou, vamos fazer um livro, porque aí eu já envolvo a equipe vai ter um, né? Você segura a equipe. Chama 30... O livro, né? São 30 armadilhas, né? Para pequena comunicação desorientada para PMEs. E aí, novamente, os 9 meses, né? A gente teve 9 meses. Para fazer o livro, para lançar. Para lançar nos 10 anos. E aí, como a gente já queria avisar o mercado, a gente fez um canal no YouTube. A gente já tinha o canal, mas fez uma série lá que tem 60 vídeos, se não me engano. Pequenas empresas, grandes marcas. E a equipe inteira gravava. Isso é uma dica que eu dou, assim. Acho que a gente precisa pôr o time, né? Envolver o time. Envolver o time. Fizeram o livro junto, porque esse pessoal, é difícil ficar muito tempo no negócio, né? Numa empresa. Mas isso é o pertencimento, né? A pessoa... Todo mundo participou. E aí a gente fez tudo isso, o livro com ISBN, tudo certinho, e o canal, que ajudou muito nesse posicionamento, e começamos a falar não. Né? Tem até uma agência aqui de Rio Preto que eu fui procurada por uma empresa grande, por conta de uma participação que eu tinha na Berge, que é uma associação brasileira de comunicação empresarial. Então, eles procuraram motivos para prestar um serviço para uma empresa grande que tinha filial em Mato Grosso do Sul, uma multinacional. E aí, eu nem participei do processo e indiquei uma agência daqui. Aí, no final, eles me mandaram um presente, porque foi o maior contrato deles. Mas eu nem participei. Legal. Posicionamento é isso, né? Exatamente. Falei, não, E o quão difícil é falar não, exatamente. Né? Mas você falou, meu propósito é esse, vou seguir essa linha. Eu vou seguir aqui. E aí, eu estudei um pouco, li algumas coisas na época, que eu sabia que tem um gráfico que mostra, quando você pivota, tem um vale, né? Que você atravessa. Aí eu comecei a falar pra equipe que a gente ia achar um vale, que eu não sabia onde estava esse vale. Não tinha encontrado ainda, mas ia encontrar. O vale da morte, aí você começa a subir, né? Eu só sabia que, né, ia chegar. E foi dito e feito. Foi dito e feito. A nossa receita caiu e foi caindo, e eu tentando achar o fim do poço. Cadê o vale, pelo amor de Deus? O vale tava pra baixo. Tinha que subir, tinha que sair do vale. Porque assim, é um período de investimento, que você tem, né, investimento em marketing, de posicionamento, reposicionamento, de treinamento de equipe, de metodologia e tal. E ao mesmo tempo, você ainda, o mercado não tá te vendo assim, você não tá conseguindo cobrar o que merece para pagar toda essa conta, sabe? Então, a nossa receita realmente foi caindo. Isso 2017? Aí foi, a partir de 17, 18, quando a gente anunciou, foi que a gente fechou as portas total mesmo, para esses projetos que vinham e tal. E aí, 18 a gente lançou o livro, e aí foi 19, 20 para ajudar a ver a pandemia, e a gente em queda. Vocês foram muito impactados pela pandemia, Lígia? Eu acho que, assim, foi como a maioria dos serviços. A gente continuou trabalhando para os mesmos clientes. Teve acho que parou só. Agora, todo mundo praticamente... vamos renegociar. Porque meio que virou moda, né? Diminuir. Às vezes, quem até não precisava tanto, mas... né? Os meus fornecedores estão me pedindo para renegociar, então eu também vou pedir. E virou aquela coisa. Então, a gente teve, assim, mesmo trabalho para menos receita. Na verdade. Pelo menos conseguiu manter. Mas sim, a gente manteve tudo. Para ir pro home office não foi um problema, a gente já usava sistema de gestão e tudo, então rodou bem. E aí a gente passou por tudo isso, assim. Aí em 2021 a gente começou uma melhora, porque aí a gente, com tudo isso que a gente foi investindo, de novos processos e tal, mas 22 que foi foi a virada que a gente tá agora, assim. O vale. Foi. O final, né? Vamos falar, a direção para cima do vale foi em 22. E o mais legal, né, que agora eu falo, né, a gente também aprende isso, que tudo é ciclo, tudo é aquela frase, né, isso também passa, né? Que diz que Chico Xavier tinha sobre a cama, né? Acho incrível essa frase, porque assim, quando você tá na baixa, você ter a maturidade de saber, né, a sabedoria que vai passar. E quando você tá em alta, que é o momento que a gente tá agora, você também ter essa visão. Essa mesma sabedoria que também vai passar. Que também vai passar.
para você não se deslumbrar nesse momento também. Então, eu costumo pôr isso na minha cabeça, sabe? Ficar mais pé no chão. Realmente, me sinto muito mais madura, né? Igual eu falei, nesse processo todo, de como eu era antes, né? De querer as coisas mais rápido, de achar que tinha que ser tudo rápido, que... Não, hoje eu consigo ver, né? Que tem essa onda mesmo. E agora, por exemplo, que a gente tá no momento que eu acho que a gente passou aquele platô de crescimento, sabe? Porque tem o platô de crescimento. Eu sentia nitidamente, parecia que nesse período a gente patinava. Por mais que a gente fizesse, não vinha o resultado, né? O resultado visível, né? De faturamento e tal. Aí, a gente precisou se transformar num nível muito profundo. Quando eu acho que eu pensei no reposicionamento, eu não tinha dimensão da profundidade que seria isso. Mas precisava isso para a gente poder dar esse salto agora, tipo, passar esse platô de crescimento, para a gente estar agora num lugar que é realmente crescente, porque aí as coisas, a estrutura está montada para esse crescimento acontecer, e eu sei que uma hora eu vou bater no teto de novo. Eu vou parar num outro platô de crescimento e vou precisar ter toda essa resiliência de novo, todo esse estudo, toda essa ajuda, que teve muita gente que ajudou, de consultorias e tal, para conseguir dar um novo salto, entendeu? Então, hoje eu consigo enxergar isso, assim, nitidamente, até nos outros negócios, né? Acho que a gente vai aprendendo, assim. Então, foi mais ou menos essa jornada para estar aqui. Excelente. Lígia, aproveitando, você usou umas palavras aí de vale, de voltar, tudo mais. Eu tava falando com a Lígia que eu lembro dela, faz 10 anos que eu entrei na CIRP, eu lembro do movimento startup. Um pouco antes de eu entrar na CIRP, eu queria entrar no movimento startup. E eu lembro dela lá, né? Conta um pouquinho para nós do seu ingresso nesse movimento. Você tinha uma startup também, né? Sim. É engraçado isso também, né? Porque assim, eu tive uma fase, né, que assim, pela minha personalidade, eu sou uma pessoa pra fora. Né? Dá pra ver que falar não é problema, eu gosto de socializar e tal. E essa fase eu tava muito, né, nisso, assim. Então, acho que foi importante pra empresa também. Depois eu tive que ficar mais pra dentro pra arrumar muita coisa e tal. Mas nessa fase, o que aconteceu? Como eu gostava de criar, tive a ideia de criar um site, na minha cabeça era um site que chamava Vire Notícia, que era para conectar o jornalista direto com a fonte, com a empresa que queria se propor a fazer uma matéria, o personagem e tal. Aí, novamente, muito questionamento. Nossa, Lígia, mas você faz assessoria de imprensa, que é uma das vias da Multimídia. Você vai criar uma ferramenta para ajudar isso? Como assim? E eu falava, sim, porque a gente vai aumentar a nossa relevância para o jornalista, vai aumentar o nosso relacionamento, a gente não vai deixar de ter o nosso... Que acho que é mais ou menos a discussão da inteligência artificial hoje. Sim. Eu não tenho medo disso, porque eu acho que a gente continua tendo a nossa relevância e vai melhorar o nosso trabalho, porque a gente vai otimizar o nosso tempo, né? Mas a gente vai continuar estando no processo, nas coisas importantes, assim. Mais estratégico. Exato. E aí, nessa ocasião, foi isso. Falei, vamos fazer. Aí fez evento de lançamento, foi lá no Café Falado, aí gasta dinheiro. Falei, todo aquele beabá, né, da marqueteira e não sei o quê. Beleza, colocamos para rodar. E para fazer o negócio rodar? Aí os jornalistas usavam, a dificuldade era fazer as fontes usarem. E aí eu fui ver depois que eu não ia monetizar isso, sabe? E eu tava nessa coisa, nessa luta tal. O Ariel, que na época tinha uma startup de cão, né? De coleirinha lá pra cachorro, chamava Cão Fácil. Ele viu que eu, né, tinha aparecido falando em algum lugar disso e me conectou no Facebook e falou assim, Lígia, você tem uma startup, eu também tenho, vamos conversar pra gente trocar ideia? Eu falei, nossa, eu tenho uma startup. Pra mim era um site que fazia isso. E aí a gente foi tomar o café e aí ele começou a me falar desse universo de startup, né, que já rolava no Vale do Silício, em São Paulo, mas assim, interior, a gente não tava falando disso. Isso foi em 2013. O Vire Notícia eu lancei em 2012. E aí ele, conversando e tal, a gente começou, vamos criar um movimento? Aí veio essa palavra do movimento. Gente, aí, é muito parecida com o Daniel, é impressionante. Já vai surgindo o negócio.
Por isso que ele me adotou, né? Eu acho. Exatamente. Aí a gente começou com isso e aí veio o João Paulo, da New M, que hoje tá lá na PET. O João Paulo, gente. A gente se lembra dessa época. Ele é de Honda Bis. A gente ia na padaria lá 7 horas da manhã. Toda semana tinha um dia, tinha reunião das 7 às 8. E tinha um outro amigo, o Bruno, e o Tony, que nem mora mais aqui, acho que ele tá no Canadá. Então, nós 5 começamos. A gente fazia as reuniões toda semana. E aí, como eu tenho esse lado da comunicação, né? Aí a gente deu o nome, fizemos o logo. Aí eu colocava muito na imprensa. Fizeram muito a lição de casa. Evoluiu pra caramba. Colocava na imprensa. Aí, relacionamento com entidades, né? Pra a CIRP e tudo mais, pra fazer as parcerias, levar esse tema. E aí, o pessoal foi abrindo. Aí a gente fez alguns eventos próprios, né? Tinha os meetups, que eram mensais. Qual que eram os bares? Eram esses, os meetups. Que aí tinha os pitches, né? Fomos pra Bauru. Gente, olha. Aí a gente fazendo isso. E aí chegou um momento que eu parei com o Vire Notícia, que aí eu já tinha entendido bastante sobre startup. E vi que ali não ia desse mato nem sair cachorro. Mas pelo menos me pôs nesse circuito, né? Sim. Aí eu parei e falei, não, vou focar na minha agência. E comecei a colaborar com o movimento mais nesse sentido mesmo, da comunicação, dos eventos. E aí a gente foi fazendo tudo isso. Aí fizemos algumas edições do Startup Weekend, que é um evento internacional que você se inscreve para trazer para sua cidade. Foi muito legal, conhecemos investidores anjo, o João Kepler, inclusive, veio aqui, sabe, lá na CIRP, a gente usou o centro de convenções. E conheci muita gente também legal, por causa, né, do movimento, você mesmo, né, de participar. E aí, quando a gente entendeu que as próprias organizações já estavam tendo essa área dentro, né, porque começou a ter isso, a CIRP ter o olhar para startup, o outro lugar ter o olhar para startup, que isso já ficou mais orgânico. Aí a gente entendeu que o movimento tinha cumprido seu papel. Porque movimento é isso. Exato. É um movimento. Teve um ano Ele nasce para algo, né? Para algo. Que meio que juntou com o NJE da CIRP, assim. Eles eu acho que era parceria, né? Exato. Porque ele nunca existiu oficialmente, no sentido de ter um CNPJ, ser uma associação. Não precisava ter um nome, né? Não. Precisava cumprir o papel. Era uma comunidade, era um os grupo. membros eram duplo, né? O Ariel veio para o NJE, Isso. a Lilian, Isso. Rodrigo? O Rodrigo Fávaro, né? Isso, Rodrigo Fávaro. Assim, começou a vir membros Foi. pro NJE. Foi. O ano que eu tava no NJE. Acho que foi uma parceria que deu certo, né? E depois acabou o movimento. Porque ele foi meio absorvido, eu acho, pelas outras coisas que foram pipocando na cidade. E cada um também, né, que tinha seus negócios e tal. E ele nunca foi uma coisa, né, oficial de realmente... Era uma marca, né? Era uma comunidade. Mas não tinha essa outra coisa. Forte. E aí a gente entendeu que ele tinha cumprido o seu papel, né? De movimentar, né? De fomentar. A gente fala muito de fomento, né? Então, o papel dele era esse, a sensibilização, né? Inclusive na mídia, que abriu muito espaço pra gente. Os veículos, assim, realmente... tinham curiosidade sobre isso, o que era isso e tal, e a gente conseguia espaço. E aí veio o Parque Tecnológico, tornando tudo, né, ficou tudo mais materializado. Hoje as startups estão lá, né, então isso acontece já, assim, então... Mas foi muito bom. E a Multivia sempre atendeu muito empresa de tecnologia. Eu ia perguntar isso. Então eu já estava ali, né, eu já No meio. sempre acho que me atraiu, e isso, eu sou casada também com Tecnologia, né? cara de tecnologia. E eu gosto, a gente atende muito empresa de tecnologia, porque aí, assim, o que a gente viu que a gente é boa mesmo, né? Empresa de serviço é o nosso foco, a gente tem indústria também, mas varejo, por exemplo, a gente não atende, e muito mais serviço. E a gente consegue materializar, né? O que o serviço vende, sabe? Embalar, né? E difícil, colocar isso para rodar e tal. Então, esse é né, hoje a gente está nesse... Vem outras áreas, a gente não faz nem proposta, não atende, porque a gente tem alguns segmentos ali que a gente sabe que funcionam bem com a gente. E isso foi uma escola para mim, né? Eu estive muito em contato com o pessoal de tecnologia, de inovação, até hoje. Vou assumir agora, né, a pasta social de vice-diretora lá na PET. Excelente. Que eles me convidaram, né? Eu, como voluntária, tinha umas participações lá com a Ionei na pasta social. E aí, como agora eu passei um período mais dentro da Multivias, organizando todas essas coisas que eu falei que foi necessário, eu coloquei para mim que esse ano, né, de 24, eu ia
tá mais pra fora um pouco, assim, né? E aí veio esse convite e tudo a ver comigo, né? Ainda mais pasta social, que eu amo. E na PET, que vocês estão lá dentro há muitos anos. Anos, né? então Muitos eu falei, anos. não, então essa eu vou encarar. Então agora tô trabalhando lá. Legal. E a Multivias passou, né? Eu sei, eu queria que você falasse um pouquinho. Entraram sócios, né? Começou com você, depois entraram sócios. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, essa decisão, como escolher, por que colocar alguém na sociedade, né? Qual que foi o que você sentiu como necessidade para tomar essa decisão? Então, falar um pouquinho sobre isso. Porque começou sozinha, né? Você começou sozinha. Isso, vamos explicar que eu tenho vivências sobre sociedade também. E eu acho que é uma dúvida comum, né? Uma dor muito comum. Sim. O que aconteceu? Quando eu abri, como eu falei, o Daniel me adotou. Ele foi o meu sócio no primeiro ano. Porque eu criei uma empresa, sociedade limitada. Gente, só para explicar, o Daniel Rodrigues é um dos nossos vice-presidentes da entidade, que ela tá falando tanto. Isso, exato. Então, essa informação eu não sabia, ó. Já deu várias informações que eu não sabia aqui, né? E aí, o que aconteceu? Eu fui a primeira que o Daniel adotou. E teve como sociedade. Como Você foi a sócia. primeira sócia do Daniel. Legal. Porque hoje ele tem esse modelo, né? Sim. E aí, ele tava com 5 anos, mais ou menos, da CLI, então ele me propôs isso. E ele falou, Lígia, você vai entrar com o trabalho da comunicação e eu vou te ajudar nessa parte de gestão. E foi ótimo. Eu lembro que a gente tinha reuniões semanais, eu ia lá na CCLI, a gente, né, conversava e me ajudou no entender o comercial, a gestão, a parte de contador, a gente usava o mesmo, tudo aquilo. Aí, quando deu 1 ano, que eu ainda estava em casa e tal, aí a gente, como acordo, viu que já não era mais o formato, que eu já estava sozinha, fazendo as coisas e tal, e ele estava com muita demanda da CCLI. Porque, imagina, a empresa dele tinha só 5 anos, então era diferente, ele não tinha todo um time de gestão. Tava. E aí ele continuou meu cliente, né? Então, tudo bem. E não era mais sócio. E aí, eu tava fazendo trabalho num outro local, encontrei uma pessoa lá que prestava serviço junto, convidei para ser o meu sócio, porque eu realmente me senti segura para ser sozinha. Mas não deu certo. Foi coisa de... Acho que foi uns 9 meses. 9 meses é um negócio meio cabalístico na minha vida. Você já falou 9 meses aqui umas 3, 4 vezes. Isso que eu nem falei de maternidade ainda. É verdade. Meu Deus. Aí eu tive esse sócio que não vingou. Por quê? Porque eram visões diferentes. Ele não pegava no batente. Acho que ele estava em outra fase de vida, como eu, assim. Não dava para comparar. E aí começa a ter, né, embates e tal. E aí a gente desfez, tudo bem, foi rápido, não deu nem 1 ano. E aí, essa não foi uma boa experiência por algumas outras questões envolvidas, assim, de conduta mesmo da pessoa. E aí eu fiquei sozinha, né, nisso. Até que, quando foi em 2012, no ano do Vire Notícia, a Aline, minha irmã, voltou de um intercâmbio no Canadá, que ela ficou 3 meses, e ela tinha feito relações públicas. Alguma influência minha, com certeza. Porque ela ficava ali, o que eu faço e tal. E eu via na Aline a habilidade de comunicação. E realmente, se você fizer o DISC lá com ela, comunicadora. Aí ela fez e tal, só que aí a gente nunca pensou em trabalhar juntas. Porque ela é 4 anos mais nova. E tem a gente estava numa fase amiga nessa época, mas a gente teve a fase de... Inimiga, de brigar, né? De tipo, ela achar que eu era mandona, eu achar que ela não fazia as coisas como tinha que fazer. Aquela coisa de irmã mais velha e mais nova. E aí, a hora que ela voltou, ela veio para eu ajudar ela a fazer o currículo. Ela tinha feito estágios, e até em outra agência e tal. E aí ela ficou lá e a Multivias estava em obras. Aí eu brinco que ela virou mestre de obras, que ela começou a me ajudar. Porque a gente tava, né? Imagina, era mais uma coisa para cuidar e tal. E a minha mãe, ela já era minha office véia. Que a minha mãe que se apelidou assim. A minha mãe, de novo lá comigo. Ela foi minha office véia por muitos anos, até eu ter filho e ela me ajudar como vó. Aí mudou o papel. Nossa, minha mãe, eu falo, ela tem assim
A porta do céu está aberta para ela por várias questões, assim, ela chegou lá, ela entra, não tem nem dúvida. E aí minha mãe já me ajudava nisso, mas era aquele financeiro, né, de mandar boleto, minha mãe fazia isso para mim, mas o resto era eu ali na obra e tudo. Aí a minha irmã começou a ajudar. Dali a pouco, uns 2 meses que a gente tava nessa, sempre se vendo, nossa, eu fiquei com o coração tão quentinho, sabe, de ter a minha irmã ali, uma pessoa para eu desabafar. Que coitado do Sérgio, até então era só ele. Ele tinha sócio, a sociedade dele era até hoje muito bem sucedida. E eu acho que isso ajuda, sabe? Porque senão, quem tá do seu lado, seu marido... É muito solitário, né? E é muito solitário, gente, não tem. Você fica chorando as pitangas, é solitário e tal. E ele tentava me ajudar, mas ele não estava dentro do negócio, pra saber. Aí a minha irmã começou a ser essa pessoa, sabe? Que a gente trocava ideia, eu ia trabalhar mais feliz porque eu sabia que ela ia estar lá, sabe? Eu não sei, foi uma coisa assim, muito forte. Aí eu até conversei com o Sérgio, ele falou, Eli, só que pensa bem se você for propor isso pra ela, né? Porque são irmãs trabalhando juntas e tal. Aí eu tenho uma intuição, assim, sabe? Aí eu falei pra ela e ela ficou meio assim no começo e tal, mas topou. E aí a gente começou, né, com isso. Só que aí ela era uma funcionária da Multivias, né? Então ela cuidava da parte financeira, minha mãe continuou, mas ela fazia contrato, sabe? Eu lembro dela no BNI, assim, nessas grupos de network, né? Porque no começo ela era ainda só interna. Só interno, é. E ela era muito novinha também, recém-formada. Até a gente entender depois, com esse desenvolvimento todo, que ela tem esse perfil de comunicadora e tal. Então, ela foi pro comercial. Ela tinha alguns medos nessa questão. E, no fim, ela viu que foi onde ela desabrochou, entendeu? Mas, até então, ela me ajudava nessa parte toda, né? De fazer a coisa funcionar. Departamento pessoal, né? Porque aí já tinha equipe e tudo mais. Tudo isso. E aí a gente começou a fazer evento, aí isso ela já era meio comercial, a gente fez muitos eventos em Rio Preto, né? Então aí ela que cuidava dos corres do evento. E assim foi dando certo. E no mesmo ano entrou a Gabi, que é como sócia já ou como não, colaboradora? Ela entrou como colaboradora, analista. né? Eu lembro. Ela entrou como analista, ela até conta isso. A primeira vez ela não passou na seleção. Eu achei que tinha uma outra pessoa que tinha o perfil. Como a gente erra em seleção, né? E na segunda vez que ela tentou, aí ela entrou e logo eu vi que ela era diferenciada, né? E aí ela entrou para atuar nos projetos mesmo, de revista, de tudo. E ela cresceu muito rápido ali dentro, né? Porque aí ela era técnica, né? Na parte de projetos. Porque ela se dedica muito, ela é muito rápida. Eu nunca vi alguém tão produtiva assim, quanto a Gabi, assim. Então, ela foi desenvolvendo, e ela é, assim, mais analista planejadora, né? Se a gente for falar de assessment, né? Esses testes. Sim. Então, ela é isso, e eu, por exemplo, sou comunicadora e executora. Então, assim, é o match perfeito. Porque ela tem esse lado. Então, assim, eu acho que ela ganhou na conversa comigo esse lado da comunicação, que hoje ela já tá muito mais, né? Porque ela vende ideia para cliente, enfim, até comercial ela já fez, porque muitas vezes a nossa venda é técnica, muitas vezes não, é sempre técnica. Né? E eu ganhei muito esse lado também da organização, do cronograma, né? De sistematização e tal. Então, elas entraram no mesmo ano. E aí, com o desenvolvimento delas ali, em 2020, já fazia 8 anos que elas estavam, a Gabi já era gerente de projetos, né, por ter realmente conquistado e tudo. E a Aline já estava no comercial, nessa função, além de ser uma pessoa que ajuda em todas as frentes, igual eu, assim, sabe? Porque a gente se divide. E aí, 2020, né, tava o ano da pandemia e tudo, comecei a olhar o negócio de novo para tudo aquilo e senti, assim, no meu coração que eu tinha achado as sócias, assim, sabe? Que estavam ali dentro, né? E aí eu fiz o convite para as duas. E foi muito natural, porque pra Aline muito mais. Pra Gabi, que sempre foi, assim, de ter trabalhado, né, em lugares, né, com carteira assinada, aquela coisa, um pouco mais assim, porque a minha irmã acompanhava muito os detalhes. A Gabi, não, eu tive que abrir tudo pra ela, né? Os números, as coisas, pra ela entender onde ela tava pisando, né? Se queria ou não, né? Então, ela que teve que pensar e tal, um pouquinho, assim, também. Mas logo ela falou, não, eu topo, assim. Porque, assim, sempre foi muito Multivias, sabe? Tipo, de corpo e alma, assim.
E aí isso foi fundamental, assim, para o nosso crescimento, porque aí a gente teve esse tripé que já existia, mas o fato de você ter como sócias, Consolidado, né? É diferente. consolida, aí você divide tudo, mostra as contas, sabe? Em tudo. E compartilha, né? E aí Muito. decidem juntas. Acho que isso é muito rico. Vocês Né? chegaram a fazer algum cálculo de valores para chegar num valuation, uma coisa assim? Não, na verdade eu dei um percentual que eu achei justo naquele momento, né? Inclusive agora a gente tá nesse processo, assim, que eu quero ter metas para elas irem tendo mais percentual, sabe? Mais coisas assim. Fez tipo um stock option. Para ser tipo uma coisa mais Legal. estruturada nesse sentido, né? E aí a empresa, assim, embora fosse um ano de pandemia, a gente sempre teve uma solidez, assim, sabe? Eu sempre nunca fui aquela dona rica de empresa pobre, assim, pelo contrário, assim. O que eu puder deixar pra empresa, eu deixo, assim, sabe? Empresa rica, dona pobre. Ao contrário. Aí eu falei o contrário? Não. Sim, não, sim. mas Ao contrário, tá certo. É o certo, né? Porque senão você Pra a empresa sobreviver, Sim. né? Exato. Então, eu sempre tive essa visão. E elas têm a mesma visão. Isso é muito legal. Não aquelas sócias que, tipo, sabe, quanto eu quero ganhar. Não. A gente tem cabeça de investimento. Né? Então, sempre olhando assim, não, o que o negócio precisa Longevidade, agora. né? E assim, a gente também... Até foi uma coisa que a gente teve que aprender, né? A olhar para o aspecto financeiro também. Porque a gente ama tanto que, às vezes, isso foi um problema, sabe? De você ter um olhar um pouco mais para esse lado também. Não, peraí, mas isso tem que valer a pena. Não basta só amar e... Porque Tem o retorno, né? Isso para o Você se empreendedor às identifica. vezes é difícil, né? Mas importantíssimo, É os importantíssimo. quatro pilares Não dá, eu brinco que não dá para brincar de trabalhar, né? Exato. Não dá para brincar de trabalhar. Eu posso amar agora, tá bom? Cadê o resultado? Tem que equilibrar, Exato. né? Tem que equilibrar. Porque não é só sobre você. Você Exato. tem um time. Quantas Exato. pessoas estão lá hoje? Hoje, 17. Nossa. Bastante. Então, você tem um time que precisa daquilo. E se você não... Né? Dependem, né? Se você não fizer a sua parte, Não dá para brincar, né? não dá pra brincar. Não vai brincar. dar o resultado pra eles, né? Pra eles poderem prosperar e tal. Então, a gente também desenvolveu muito nesse sentido. Mas aí, assim, foi muito bom. Eu fico muito feliz da gente ter conseguido encontrar, sabe? As três, assim, acho que deu uma solidez maior. A gente conseguiu trabalhar melhor, cada uma numa frente. E isso ajudou muito nessa evolução que eu falei que a gente teve, né? Nos últimos anos. A gente passou já de 1 hora de conversa. Sério? Mas, não, mas tem uma pergunta aqui que eu preciso falar. O prêmio e a questão da maternidade. Não dá pra deixar. Não dá pra deixar Ainda passar. bem que podcast é assim, né? A gente vai... Então vamos primeiro falar da maternidade, depois ela Sim, termina falando do prêmio e a gente finaliza. Aham. Queria saber o que mudou na Lígia. Mulher, empreendedora, profissional, empresária. A maternidade. Pois é, gente. O meu tá com 6 anos, né? O meu filho e vou ficar por aqui, tô bem com ele, já se for a próxima pergunta. Sou muito realizada, né, de ter vivido e viver essa experiência. Assim, eu acho que eu sempre tive essa vontade de viver essa experiência, por ser uma pessoa que gosta de viver, né? Eu acho que não iria deixar se tivesse oportunidade, né, de viver isso. E foi algo que por muito tempo foi complexo por gostar tanto de trabalhar, né? Então, de encaixar isso, sabe? O momento que eu ia viver isso e tal. E aí, como eu tinha passado por uma consultoria, a empresa tinha, né, ficado num momento, assim, estruturado e tal, que depois veio a ser melhor estruturado. Mas para aquele momento, eu sentia segurança, foi quando eu resolvi que eu ia ser mãe, né? E eu tava com 30, né? Acho que é uma idade também que a mulher pensa muito sobre isso e tudo. E aí eu lembro de ter falado com o Sérgio e eu falei, e aí, será que agora? Ele falou, olha, eu acho que qualquer hora vai ser difícil, então vamos agora, né? Já que a gente tá... E foi muito importante para mim em vários aspectos, porque... Primeiro, assim, para minha família, porque o meu pai tinha falecido no ano anterior. E foi muito difícil para todo mundo, né? Por ser uma pessoa que a gente tinha... Conforme eu já comentei algumas vezes também, sempre tive muita relação com ele, de conversar de tudo e tal. E aí eu já estava pensando em engravidar quando aconteceu. Mas eu esperei para ver se eu não estava misturando as coisas. Eu não queria
ter um filho para substituir algo, sabe? Perfeito. Então, eu esperei realmente ter a certeza de que a vontade era do filho. E logo eu fiquei grávida, e foi bom porque quando, por exemplo, completou 1 ano que meu pai faleceu, eu estava grávida já, né, de 2 meses, assim, bem no comecinho. Mas sabe quando... Aí você entende o ciclo, né, assim, que muitas coisas terminam, entre aspas, né, porque eu acredito que as pessoas continuam, mas assim, aquela família como era, não era mais, mas aí também vinha uma nova vida. Uma outra estrutura. Uma outra estrutura e tudo. E então, assim, foi vivido intensamente por toda a minha família, né? Primeiro neto dos 2 lados e tal. Então, foi muito gostoso. Eu curti, assim, consegui curtir todo esse lado e aprender da questão da falta do controle, né? De vivenciar isso, de me tornar mais produtiva, com certeza. Porque antes eu ficava na Multivias quanto tempo precisasse. Depois eu tinha que sair daquele horário, porque eu tinha que buscar ele em algum lugar que alguém estava cuidando. Então, assim, era isso, ou eu ia ter que depois ficar trabalhando em casa e sendo que eu amamentava, impossível, né? Então, a gente fica mais produtiva. Eu aprendi muito com isso. E, ao mesmo tempo, com muitas dificuldades, porque, para mim, a amamentação mesmo não foi fácil, sabe? Uma coisa... Às vezes, eu lembro que a gente pegou um cliente de outra cidade, eu não pude ir, porque eu até podia tirar leite e eu sempre acabei complementando junto com com a amamentação. Então, eu fui fazendo as 2 coisas, que foi o que eu consegui. Mas aí, eu lembro que tinha essa viagem para fazer, que é de passar o dia lá. E mulher sabe, né? Não dá, porque o seu peito enche de leite. Eu falei, como é que eu vou falar para o cliente que eu preciso ir numa sala para tirar o leite? Não, então eu não vou, né? Enfim, alguns desafios, assim, né, que a gente passa trabalhando e tal. Voltei quando ele tinha 1 mês, mas voltei, assim, aos poucos, fazia muito home office e tal. Então, ele dormia, eu trabalhava, não foi aquela coisa do bebê dormir, a mãe dormir, não, eu trabalhava. Então, foi cansativo, sabe? Bem puxado, assim. Aí você vê que você fala, gente, tudo é possível nessa vida, da gente tira energia mesmo. Então, eu aprendi muito com tudo isso. E eu me sinto super satisfeita, sabe? Realizada, assim, de viver essa experiência. Por isso até não tenho vontade de ter de novo, porque eu sinto que eu vivo na intensidade, assim. Sabe? Vamos lá ver bichinho no zoológico, vamos ver, vamos brincar que eu sou guepardo, que ele gosta que eu seja Pokémon, pega a almofada, jogo nele, porque eu tenho que falar, qualquer Pokébola, vai! Pego ele com algumas coisas, que eu falo, meu Deus, né? Vamos lá, vamos usar a criatividade com essa criança. Então eu vivo intensamente, sabe? Mas ao mesmo tempo o trabalho é muito importante para mim, né? Então eu acho que eu consigo cuidar dele, ao mesmo tempo ter meu trabalho, ter o meu tempo para mim também, né? Coisas que eu fui conseguindo depois, porque no começo a gente não tem isso, mas hoje eu reconquistei e tô feliz assim, sabe? De estar vivendo dessa forma. E tô tia. A irmã teve agora. Delícia. A irmã do Sérgio, então tô como tia. Um outro papel delicioso muito também. Gostoso, muito. Da família. Exatamente. Bom, e o prêmio, né, Ana? Já não perguntamos ainda, como que foi sua relação com o prêmio, né? Você já participou algumas vezes, né? Isso. Eu tentei 2 vezes antes, né? A gente fez a inscrição, tudo, 2 anos seguidos e toda aquela dedicação e não conseguimos, né? Mas, ao mesmo tempo, conforme passava, porque isso já faz tempo, e aí conforme passava os anos, eu falei, não, tá certo, sabe? Assim, a gente tem muita coisa para evoluir aqui, né? Então, eu conseguia enxergar isso, vendo os outros que ganhavam, eu sempre acompanhei o prêmio, porque eu acho muito incrível, assim, né? Esse reconhecimento para o empresário, porque acho que dá aquela coisa que todo empresário, no fundo, né? Tem aquilo, será que eu tô no caminho e tal? Então, eu acho isso muito bacana, isso que traz para a pessoa. Fora a visibilidade, que eu vi clientes tendo, porque eu tive clientes que ganharam o prêmio ACIRP, né? Nesse meio tempo, e a gente ajudava a divulgar isso, por ser da comunicação dele e tal. E aí, quando eu entendi que a gente estava pronto, né, foi quando a gente tentou pela 3ª vez. Porque eu falei, a próxima vez, algumas vezes a Ana falava, Lígia, ó, tá com inscrições abertas. E eu falava, Ana, não é esse ano ainda. Eu olhava o formulário para eu já, né, preparar e tal, mas eu sabia que
Sabe quando você tá no meio de um processo, que aquilo você sabe que vai dar uma virada de chave no seu negócio? Você chegou a pegar o formulário como guia. Total. Peguei, olhei. E principalmente o ano retrasado, né? 2022, que foi o ano que eu sabia que a gente estava no caminho já, mas ainda com algumas coisas em processo. Aí eu vi, por exemplo, o código de ética da Multivias foi por causa do prêmio. Não era uma coisa que eu tinha pensado em fazer. Eu não tinha nem pensado, nem nunca. E aí eu vi que era um requisito. Aí contratamos a advogada para fazer. Foi excelente fazer. Depois eu reuni a equipe e fiz uma... Eu gosto de envolver a equipe nas coisas. Aí eu fiz tipo um... Meio Silvio Santos, sabe? Assim, era uma... Eu colocava a situação e 3... tipo assim, aconteceu tal coisa. Os casos reais da Multivias. O que você faria? Isso. E aí a gente dava brinde para quem ganhava. Que legal. Né? Depois eu gravei um vídeo, porque aí quem entra agora no Multivias assiste esse vídeo. E já sabe. Então, assim, melhorou o negócio. Nada dali é só para cumprir tabela para participar. Não é, são coisas que você aplica no seu negócio. Né? Então, eu comecei antes isso, já vendo as coisas que precisava pra gente poder concorrer. E aí eu senti, assim, quando eu fui fazer a inscrição, eu sabia que isso ia tomar muito tempo, né? Que realmente você tem que se dedicar e tal. Eu queria colocar a mão na massa, porque eu queria linkar as coisas que eu estava colocando ali e tal. E aí eu conversei em casa, falei, vou ter que fazer coisa de fim de semana, né? Porque hoje eu evito ao máximo, mas coisa que a maternidade me trouxe também. Sim. Mas aí eu falei e fiquei, assim, imerso um mês, assim, naquilo, pra entregar, né, no prazo e tal. Mas sabe quando você termina e fala assim, fiz o meu melhor? Se a gente não ganhar, é porque eu já aprendi que tem coisa que tá além do meu controle, né? Mas o meu melhor eu fiz. Eu tenho isso pra mim, sabe? Faz o seu melhor. Porque pelo menos você sabe que a sua parte você fez. E aí eu terminei, assim, essa história ali da inscrição. E aí, quando eu recebi a ligação, foi muito emocionante. Muitas as coisas mais emocionantes da minha vida, assim, porque, sabe, quando você fala, meu Deus, eles reconheceram a nossa gestão, que é uma coisa muito importante para nós, assim, sabe? Não ser aqueles criativos que é tipo, faço tudo... hoje, amanhã eu mudei, depois no terceiro ano tá tudo diferente. Nunca teve isso. E aí eu senti que foi um reconhecimento, sabe, disso, assim, de quem é da CIRP, que são outros empresários e tal, para dizer, olha, é isso mesmo. Então, para mim, foi mais uma coisa, desafio para mim mesma, tipo assim, eu acho que foi mais eu pessoal. Comigo mesma, e acima de tudo. Fora o que trouxe depois, realmente, que é a visibilidade, né? Clientes que vieram até por isso, que eu tenho certeza que isso ajudou, sabe? De sentir que a gente tem essa solidez, essa coisa. Saber quem vocês são na fila do pão. Hoje sabe, né? Sabe, hoje sabe. Nada como o tempo e o trabalho, né? Pra gente chegar nesse momento e falar, não, legal. Fora o momento com a equipe, que é muito gostoso, né? O evento. Foi muito legal. Ô, Lígia, eu tô muito feliz, mesmo. Porque, assim, primeiro que eu te conheço, né? Conheço a Multivias há muitos anos, fui cliente, você já foi minha cliente, enfim. E aí, vendo esse processo, né, da empresa e essa evolução, e poder acompanhar no Prêmio ACIRP, você se inscrever 2 vezes e que não ganhou, e depois dar um tempinho e se inscrever novamente, e ouvir você falar, né, muitas coisas eu não sabia, então esse programa realmente para mim foi sincero, que delícia conhecer uma Lígia que eu não conhecia ainda, muitas coisas. Sim. E aí ver isso, né, o quanto que vocês fizeram e se organizaram para evoluir a empresa, para ter resultado, porque o objetivo é esse, não é o prêmio, né? Sim. O prêmio ajuda a essa evolução, o nosso objetivo aqui na entidade é exatamente esse. E ver que foi muito bem entregue, né? O prêmio. E a gente sentiu muito hoje, a hora que você falou agora, seu olho brilhou muito na fala, quando você falou assim, nós ganhamos, né? E a gente sentiu muito essa emoção lá na premiação. Então, isso ficou muito claro. Então, que bom, como entidade, eu fico muito feliz em poder te premiar, porque a sua história é incrível. Você é uma pessoa incrível e tem muita
Pra mim, eu já tinha essa visão, mas assim, tem muita consistência, né? O que você falou, é um passinho por vez. E aí vai dando sustentabilidade. Você não tá pensando, não vai acabar amanhã a empresa de forma alguma, porque ela é muito sustentável. E você é dessa forma, né? Pensa com a longevidade da empresa, o que eu vou fazer? E acho que tudo mudou aí quando você foi no seu propósito, né? Qual que é o meu propósito? O que eu quero? E aí tá trabalhando em prol disso, sempre com foco no propósito. Então, super parabéns, adorei. E eu desejo muita sorte para Multivias, para vocês, que vocês vão entrar nos vales, sair do vale, mas vão continuar por muitos anos. Exatamente, parabéns. E obrigada por estar aqui, obrigada por ter hoje você compartilhou tudo, né? Então, muito obrigada por isso, que eu acho que com certeza vai ajudar muita gente, como me ajudou. Muito obrigada. Eu que agradeço, gente. Foi um bate-papo muito gostoso. Eu amo essa instituição mesmo, assim. Eu acho que a CIRP é um presente pra gente, sabe? Porque tem muita gente aqui que, sabe, que eu admiro, assim, sabe? Acho que quem eu não admiro é porque eu ainda não conheço, mas, assim, eu conheço bastante gente aqui e são pessoas admiráveis nos seus negócios, né? E doar o tempo de vocês pra proporcionar essas coisas, assim, pra Rio Preto, região, pra mim faz muito sentido, assim. Eu valorizo bastante. Então, obrigada pelo convite mesmo. A gente que agradece, né, a sua disponibilidade. E o papel do prêmio é isso, né, Ana? Mesmo se você não tivesse concorrido ao prêmio e ganhado, só de você se inspirar no prêmio para fazer algo e mudar algo na sua empresa, né? Como eu acredito que muitas pessoas fazem, muitos empresários fazem, é o nosso papel aqui. Exatamente. Né? Não é só quem ganha. Lógico que quem ganha é muito gostoso, né? A visibilidade é muito grande, também nosso objetivo é esse, mas é quem passa pelo processo para evoluir. Sim, com certeza. Muito obrigada. Obrigada, gente. E gente. Vocês, até o próximo, a CIRPcast. A gente quer que vocês comentem, por favor, falem o que vocês gostaram, o que vocês não gostaram, estejam em contato conosco, que assim a gente vai melhorando cada vez mais, né, Cezinha? Exatamente. Até mais, até a próxima. Até o próximo.